Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado,
tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade. Vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade. Vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade. Vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então... Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer de estar tendo esse bate-papo descontraído aqui com um dos vereadores mais atuantes aqui da cidade americana, meu grande amigo aí, Leco Soares. Boa noite, Leco. Boa noite, Paulinho. Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que nos acompanham, né? É um prazer estar aqui com você aqui para a gente bater um papo. Eu que agradeço. Quero começar aqui agradecendo o pessoal que está nos assistindo aí, minha sogra Vânia Talasso, minha esposa Sueli, meu grande amigo Carlinhos Corsato aí, esse daí é fera, Carlinho não perde um aí, nosso grande amigo Jair Bala, para quem não conhece, né? Você é fera também, o Wagner aqui tá dando, a Karine tá dando boa noite aí, meu grande amigo Biancarelli aí, mais um excelente podcast aí com certeza. Obrigado, meu irmão, um abraço aí, Biancarelli. E vamos começar. Leco, se apresenta aí pro pessoal. Eu vou contar um pouquinho da minha história aí, né? Eu aqui, o pessoal na época me conhecia mais na época da loja. Eu tive muito tempo loja aqui em Americana. O pessoal mais velho aí conhecia a Raon. A Raon trabalhava com produto aí de surfwear na rua 7 de setembro. Eu fiquei ali trabalhando ali uns 20 anos ali na surfwear. Mas antes disso aí de abrir a loja, meu pai trabalhava no Banespa e nós morávamos aqui em Americana, depois foi transferido para Salto. Eu morei em Salto por 6 anos e depois ele foi transferido para Cosmópolis e nós voltamos para Americana de novo. Aí depois ficou para cá, nunca mais saiu da Americana. Eu acabei indo para Tietê, eu fui para o seminário. Quando eu acabei o colegial, eu fui para Tietê, fui para o seminário, fiquei um ano lá no seminário. Depois fui para Campinas, acabei ficando em Campinas há mais 2 anos fazendo filosofia. E depois voltei para cá, foi onde nós começamos com a loja, né? Aí nós montamos a loja, a Raon, né? Ficamos lá uns 20 anos com a loja. E depois montamos também a Jeito de Ser Cristão, que era aqui na Dom Pedro. Né? Perto da sorveteria ali, né? Isso, ficamos lá na Dom Pedro. E depois chegou uma época, depois parou e tivemos confecção também. Então, acho que tudo tem seu tempo aí, né? Mas nós tivemos muito tempo aí de confecção, estamparia, loja. E essa época boa, né, Paulo? Que é uma época que quanta gente a gente conheceu jogando bola, rapaz. Jogando bola no Rio Branco, jogando bola no Iate, no Bosque. Né? E a loja trazia muita gente. Sim. Naquela época o comércio nosso lá era diferente, né?
Eu lembro de sábado, cara, juntava o pessoal na frente da loja lá, que a gente ficava tudo conversando, o pessoal passava para lá para parar na frente da loja para ficar conversando. E era uma época diferente do comércio, né? É uma época que não tinha celular ainda, a gente não tinha a parte de tecnologia, a rede né? social, tudo isso aí não existia, né? Eu falo que naquela época também tinha os bancos. Sim, pessoa ia no Abria banco, né? 9 horas da manhã o banco, fechava às 4. Nesse horário, o centro da cidade Fervia, enchia né? de gente. É que nem eu tava falando, a Maria tava aqui, eu falei assim, do Soma, eu falei assim, hoje você não vê mais adolescente em banco. Antigamente, o famoso guardinha, né, como era chamado antigamente, a função dele era fazer banco. Sim, Entendeu? E todo dia a gente ia no banco. Sim. O movimento da loja chegava às 3 horas da tarde, fechava o movimento da loja, colocava uma maletinha lá, o que tinha entrado de cheque, não sei o que, e ia para o banco. Aí lá fazia os depósitos, então todo dia tinha. E todo esse movimento. Então o pessoal passava na loja, às vezes o pessoal olhava a vitrine, falava, viu, eu queria aquela camiseta ali, a gente fazia o carnezinho, Sim. que era um carnezinho e assinava uma promissória, né? Não tinha até o cartão de crédito também não era uma coisa que era muito fácil de ter. E então era carnê mesmo, fazia o carnezinho. O pessoal levava embora, falava, depois eu passo para dar entrada. Aí levava embora, então aquele movimento era meio, durante a semana era bom, mas no final de semana era legal. Muito bom, mesmo. né? Porque o pessoal vinha daí, eu vim dar entrada, vim pegar uma outra camiseta, então era um pouco. E depois naquela época também, Paulo, além dos bancos, a gente não tinha essas vendas por internet que nós temos hoje, que ela realmente hoje tomou conta praticamente de uma porcentagem muito alta. Nós tínhamos toda aqui a divisa aqui de Americana, os bairros, que iam para o centro. Os bairros não tinham comércio forte, né? O comércio dos bairros era ainda pequeno. Aí depois que foi começando a crescer, hoje você vê a divisa aqui nossa de Americana, aqui Santa Bárbara, lá em cima Pascoal Ardito. Eu passei ontem a Rua das Paineiras ali também, então um comércio. Pega Cidade Jardim, pega Santa Bárbara, Cidade Zanaga. Nova, Zanaga. Então, foi se criando assim, pontos assim de comércio que acabou ficando muito forte. Então, a pessoa às vezes não sai de lá para vir mais para o centro, né? Infelizmente, nós fomos chegando nesse ponto hoje que o centro acabou ficando muito difícil. Eu falo que hoje, se você não tiver um olhar diferente no centro, de pensar de diferente, é difícil você trazer de novo as pessoas para o centro, né? O que você está falando de área central, eu fiz um trabalho ali, comecei acho que em 2018, que a gente tinha montado a Glocan, tentando movimentar um pouco, mas o problema ali do centro são vários fatores. É um centro feio, de Americana, ele não evoluiu com o decorrer do tempo. É o que você falou, a questão das vendas online, atrapalha muito isso daí. Os comerciantes não evoluíram. Isso eu falo lá, muitos comerciantes não evoluíram, não chegaram na era digital ainda, como se diz, continua. Você fala, faltou investimento. Faltou um investimento, faltou treinamento em funcionários. Hoje a mão de obra, semana passada, não retrasada, estava o Leandro Zanini aqui. A gente estava conversando pelo Ciesp, né? Mão de obra está completamente escassa hoje em dia para trabalhar. Então é uma coisa totalmente absurda. O que você falou, são vários itens, né, que vieram. Não é uma coisa que veio de uma hora para outra, não foi ano, agregando, dois, né? O próprio comércio, eu acho que hoje os prédios ainda continuam valores que também são muito valores altos, né? Muito altos. Naquela época nossa, aquilo se vendia a ponto, né? Sim. Você queria, quando nós fomos alugar a loja lá na 7 de setembro, nós pagamos ponto. Naquela época tinha ponto, você tinha que pagar o ponto. Por quê? Porque a procura era grande, o comércio era mais forte, então a procura grande, então se vendia o ponto. Mas foi bons tempos aí que nós tivemos lá. E o legal é essa amizade, né? Hoje a gente encontra muita gente daquela época lá de amizade. Eu falo que é maravilhoso. Hoje você tem a internet, o celular. Mas é também maravilhoso quando a gente não tinha. Por quê? Nós tínhamos o relacionamento era mais próximo, né? As amizades eram mais intensas. A gente tinha, era tudo. Então, eram momentos diferentes, né? Em épocas diferentes. Mas muito legal. Então, assim, minha vida mais ou menos aí foi essa aí. Eu nasci em Campinas, mas com um ano eu vim para cá, por causa do meu pai trabalhar no banco. Então, tem essa história da loja. E depois também, há uns 20 anos atrás aí, eu entrei, nós montamos a Jeito de Ser, hoje chama Missão Jeito de Ser. O trabalho com pessoas em situação de rua também, que eu acabei me envolvendo hoje, que a gente tem, né, hoje, a gente continua o trabalho ainda hoje, já fazem 20 anos já, e nós estamos com esse trabalho. Então é isso, a gente veio devagarzinho fazendo as coisas, Esse trabalho está onde hoje em dia? Aqui na Nova Americana. Nova Americana. Nós temos uma casa lá,
Quando nós começamos, eu comecei junto com... Na verdade, começamos a fazer comida em casa e ir para a rua. Porque naquela época, não sei se você lembra da Toca de Assis, Sim. o pessoal que andava de Sim. marronzinho, ia para a rua, eles tinham um trabalho com essas pessoas em situação de rua. Né? E o trabalho deles era tipo assim, era de pegar o cara na rua mesmo, levar para onde eles estavam lá e limpar a ferida, cuidar. Cuidar mesmo da pessoa. Meu, eram assim. Valorizar o ser humano. E tudo jovens, cara. Só jovens. Então era assim, até você falar, pô, jovens assim, né, buscando essa... E aí foi na época que eu comecei a ir com eles na rua. Eu comecei a ir com eles na rua para poder levar o alimento, levar um cobertor, fazer o trabalho com eles na rua. E depois eu continuei. Eu falava, um dia eu cheguei para eles e falei, viu, eu não quero vir aqui só para botar vocês no carro e levar. Eu quero também ter um dia, porque uma semana eu ia, outra não precisava. Eu falei, eu quero ir toda... E aí foi quando segunda-feira não tinha. Aí eu comecei na rua de segunda-feira. Toda segunda-feira. Eu fiquei 10 anos indo na rua, toda segunda-feira. Né? Levar aí ao encontro deles. Né? Eu falo assim que levar o alimento para eles e ao encontro dessas pessoas é assim, é uma experiência única que só sabe quem vai. Sim. Porque ela é muito, muito, muito mais além do que um prato de comida. É muito mais além do que você dar um cobertor. É essa questão de você se aproximar aquelas pessoas que estão o dia inteiro recebendo não, aquelas pessoas que não têm mais esperança na vida, que vieram de problemas que a gente não sabe, cada um vem com um problema, porque chegou lá porque algo aconteceu muito sério e as coisas foram acontecendo. Entram na droga, na questão do álcool, violência em casa, um monte de coisa que a gente não sabe. Então, cada um tem sua historinha, né? E ali, eu ficamos esse tempo. Nós montamos uma casa de recuperação depois. Por quê? A gente ia na rua e as pessoas pediam ajuda. Queriam internação. E não tem onde internar de graça. É difícil você internar de graça, você tem que pagar. E na época nós fizemos o quê? Nós queríamos ajudar as pessoas que realmente não tinham condição. Porque a família não tem mais. Uma pessoa que está na rua, ela não tem condição. Foi quando nós abrimos a missão Jeito de Ser. E aí hoje... Aí na época da pandemia nós paramos, por causa da pandemia tivemos que segurar. E hoje nós atendemos segunda, quarta e sexta, nós damos café da manhã, o banho, o almoço. A gente cadastra todo mundo cadastrado. A gente sabe todo mundo que vai, hoje teve almoço, sabe o nome de todo mundo que vai lá. Se precisa de internação, a gente arruma internação de graça. Se precisa de um documento, a gente busca o documento para ele. Quando com alguma coisa de doença também, precisa de alguma coisa, a gente corre atrás. Então, a gente tenta dar um suporte, Paulinho, para essas pessoas, que eu falo, é o trabalho de caridade, de amor ao próximo, né? Então, a gente tenta fazer isso para tentar trazer dignidade para eles. Eles chegam lá, o cara toma um banho. Às vezes faz a barba, né? Passa um desodorante, penteia o cabelo, põe uma roupa limpa. Eu falo assim que às vezes esse cara vai olhar no espelho e vai falar assim, viu? Hoje é o dia para eu mudar de vida. Ele nem se reconhece no espelho às vezes, né? E é a dignidade, o cara vê. Sim. E ele sai dali, ele senta numa mesa, ele tem um prato com uma colher, uma faca, e ele vai comer sentado numa mesa, como todos nós temos o direito de poder ter o alimento. Então é isso que a gente faz, tentar trazer dignidade. Sim. Tem muitos problemas? Tem muitos problemas, né? Mas eu acho que assim, né? Eu falo que nesse tempo todo que nós passamos tem muita gente aí que saiu da rua, voltou a ter família de novo, voltou a trabalhar, e isso aí que nos move. A porcentagem é pequena? Pequena. Mas eu falo que não tem problema. Não pode parar, né? Se for naquele instante já valeu a pena, né? E isso traz uma alegria pra gente, Então esse trabalho aí a gente tem ainda aí, continua ainda hoje, a gente vive só de doação, Paulinho. Nós não temos uma ajuda de prefeitura, nada, verba de estado, de governo, nada. É uma ONG, é uma entidade. Nós fizemos uma entidade. nós abrimos uma entidade, está tudo legalizadinho, tudo certinho, tudo documentação, e a gente mantém com a ajuda dos amigos. Agora, nós fomos convidados agora pelo Liberal lá para ter uma barraca lá na festa, aquilo ali ajuda a gente. O Cesane também abriu um espaço para a gente fazer, já faz acho que uns 5, 6 anos já que nós fazemos. Tem uma barraca lá de pernil, tudo. Então, aquele dinheiro ali ajuda a gente a manter a casa, ao trabalho que a gente faz. Então, é esse trabalho de formiguinha que a gente faz e procura caminhar aí. Não, bacana. Quero mandar um abraço aqui pro meu grande amigo, meu parceiro, Rogério Siquete.
Lembrando, amanhã a gente tem o podcast Tá na Mira, às 19 horas aí. Apresentação do meu grande amigo Siquete aí. Meu grande parceiro aí, o futuro Sargento Éder. Um abraço pra você aí, Éder. Tamo no aguardo aí. Meu querido irmão aí, grande amigo Luiz Rosa, deixando Luiz parabéns Rosa aí pra você, um abraço. Um abraço pra ele também. Rosa aí, ponta firme também. Ó, tá vendo? O Biancarelli aqui, ó, fui cliente dele e rival nos campeonatos do comércio. 11 anos trabalhando na loja Zanini. Na Zanini. Biancarelli. Opa. Biancarelli hoje é Cabo Biancarelli, trabalha lá no 19º Batalhão. Um abraço pra ele aí também. Forte abraço, esse Corsato aqui, ó. Os dinossauros de Americana, calma aí, não deixou a cidade crescer, sem contar a área azul, ridículo. Carlinhos, tem algumas coisas aí que atrapalhou bastante mesmo o crescimento aí. E eu, particularmente, acho que hoje é difícil voltar ao que era. Não é impossível, mas não é uma coisa fácil da noite pro dia que você vai melhorar. Quem fala que vai melhorar o centro da noite pro dia, esquece. Não tem condições, entendeu? E, Leco, conta pra mim uma coisa. Que deu na tua cabeça de querer virar vereador? Então, na verdade, virar homem público, né? Na verdade, essa questão desse trabalho social que eu gosto, que eu me envolvi desde lá de trás, foi o que me incentivou aí. Para poder ajudar as pessoas, para poder fazer algo a mais que eu poderia fazer. E isso que me incentivou a poder ir na política. Eu falo assim que hoje, tá como vereador, você tem várias funções ali na questão de você fazer, você tem que fiscalizar, você tem que ver projeto, um monte de coisa. Mas se eu não estiver ali para ajudar os outros também, Paulinho, eu não vejo sentido em tudo. Porque tudo aquilo que a gente faz, em tudo, na fiscalização, no projeto, tudo, tem um grande objetivo, o que é? De trazer qualidade de vida para a população e para as pessoas. E a parte social minha foi sempre comigo muito forte, eu em si, sempre me tocou. Tanto que um dos assuntos que nós vamos conversar um pouquinho sobre o autismo, ele veio numa coisa também que me tocou muito forte. E a partir dali, que eu não conhecia também, foi onde me tocou para poder começar um trabalho e olhar para uma causa de pessoas que realmente precisam de ajuda. Vemos aí um desafio tão grande que nós temos para frente ainda aí, muito desafio, muita coisa a ser feita, mas é a partir daí que foi a vontade de começar a ir para vereador. E hoje tem um tempo, eu falo que a política ela é maravilhosa, cara. Ela realiza sonho, ela abre as portas para você, mas você precisa querer, você precisa ir atrás, precisa buscar, mas ela te abre a porta do mundo, e você pode fazer e pode ir atrás sim das realizações das pessoas, de ajudar as pessoas, de poder ajudar. Então ela te abre as portas. A política, se você não pensar no bem próprio, ela te leva muito longe. Leva. Não tenha dúvida disso daí. E é o que eu acho muito, muito bonito da tua parte. Você sempre trabalhou na parte social, sempre realizou esses projetos e não é totalmente diferente de uma política, né? Porque a polícia tem que ficar demonstrando, fazendo mais foto do que a coisa e para quem trabalha nessa parte é complicado. Você sabe, né? Paulinho, que às vezes até na época de campanha, eu tinha o pessoal que estava comigo falou, você precisa falar do seu trabalho de rua. Eu falei, gente, eu não consigo ficar falando, Deixa que as pessoas falem por mim, mas eu não vou ficar falando, porque aquilo nunca passou para poder usar para a política, não. Foi algo que faz 20 anos que eu faço, que eu venho aqui de coração, a gente faz porque eu gosto. Até porque lá você doa o seu tempo para aquilo lá. E é uma briga para ter o dinheiro para pagar as contas, para poder. Essa semana mesmo, eu tenho a moça que trabalha com a gente, Leco, tá faltando arroz. Aí você tem que correr atrás de arroz, viu, Leco, tá faltando mistura. E você tem que pedir, vai, entendeu? Mas assim, isso faz parte da gente já, sabe? Então é algo que não é de agora e nem eu quero usar isso para a política. Lógico que acaba vinculando. Sim. E as pessoas você acaba falando uma hora, outra, não tem jeito, até porque é a minha vida, né? Mas é complicado isso daí. Eu também às vezes ajudo alguma entidade, uma coisa ou outras aí. Às vezes a pessoa vem e comenta, até já vieram em podcast, você faz isso, fala, rapaz, não fala que eu não gosto. Porque às vezes tem pessoas que podem interpretar mal isso daí, entendeu? Mas é uma coisa que eu particularmente não gosto também de ficar parecendo muito. Mandar um abraço aqui pro Newton Santa Rosa aí, que tá dando boa noite pra nós aí.
Carlinhos, parabéns, Leco, pelo trabalho sensacional, Carlinhos Corsato. Obrigado. E, Leco, o que te motivou a abraçar a causa do autismo como uma das suas principais bandeiras na política? Ó, eu vou começar lá onde foi Eu teve um dia que o Jair me levou para conhecer a Tempo de Viver. A Tempo de Viver é uma escola municipal que nós temos hoje aqui em Americana. Ali no Gramado, né? Não é? Isso, é ali perto da Avenida da Da Amizade. Amizade. Eu fui lá conhecer, rapaz. Ela é uma escola, está num prédio que não é dela, é alugado. Do lado dela ali eu acho que ainda tem uma serralheria. Mas eles fazem um trabalho ali maravilhoso com aquelas pessoas que estão ali. Só que ela é muito limitada. Ela está hoje com 20 e poucos alunos lá. Eles amam aquela escola, amam. E as pessoas que trabalham lá amam aquele trabalho. Então é muito maravilhoso. E quando eu fui conhecer, na verdade, eu falava para você, eu não conhecia autismo. E o Jair me levou um dia, falou, Leco, vou levar você lá para a gente conhecer, você conhecer a diretora, ver o que você acha, se você quer ajudar. E eu cheguei lá para conversar, ficamos conversando, cheguei para conversar, era época de Covid ainda. E chegou uma mãe, Paulinho, naqueles dias, não estava tendo aula, mas a mãe chegou para falar com a diretora ou com a professora, e o filho veio junto. Ela falou, não adianta, eu falei que eu vim aqui para resolver uma coisa, meu filho quis vir junto. E o filho dela, dava 3 dela. Um menino bonito, alto. Só que aquele menino, do jeito que ela estava conversando, aquele menino andava desde o começo da Tempo de Viver até lá no fundo, ele andava e não parava. O tempo inteiro. E eu fiquei observando só enquanto ele estava conversando, estava olhando. E aí, a hora que eu fui embora, eu falei, Jair, fala para mim uma coisa. Como uma mãe, né, que veio aqui, você vê até a alegria dela de poder cuidar, porque o amor que a mãe tem pelo filho como que ela consegue viver 24 horas cuidando do filho, e o filho, realmente, ele precisa de cuidados 24 horas. Como que faz, cara? Ela falou, olha, realmente não é fácil, é difícil. O dia que eu saí de lá, Paulo, eu falei para ele, viu, se eu fechar os olhos porque eu vi agora aqui, eu largo meu mandato. Eu estou falando para você, eu largo. Porque eu não posso deixar, e não posso fechar os olhos porque eu vi. Eu preciso ajudar. E foi a partir daí que eu comecei tipo assim, eu falei, eu vou ajudar. Como? Eu falei, não sei. Né? Eu vou começar a conhecer. Peguei o carro, fui para o Rio de Janeiro, fui conhecer a Berenice Piana. Berenice Piana é a primeira lei dos autistas, de direitos dos autistas, é o nome dela. Ela descobriu que o filho correu atrás de deputado, senador, não sei o quê, conseguiu uma lei que ajudasse os autistas. Fui conhecer esse centro de referência que ela tem lá em Itaburaí. Fui lá para conhecer. Saí dali, fomos para Campinas, conheci a Tiquira, que também é um centro de referência que tem lá, só que ela é particular. Mas ela cuida de pessoas com autismo e com outras deficiências também faz tempo. E a diretora abriu as portas para a gente, mostrou um trabalho maravilhoso que ela faz lá. Aí eu comecei a me envolver, né? Aí um dia eu falei, quer saber? Eu preciso ajudar. E a Tempo de Viver precisa ter o prédio dela. Nós trouxemos 100 mil reais para Tempo de Viver, sabe o que aconteceu? Perdeu. Porque o dinheiro veio como obra. E lá não pode. Sim. Lá, como o prédio não é próprio. Não dá para fazer nada. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, vamos buscar algo para construir um espaço para Tempo de Viver? E hoje lá é educação. É só educação. Nós precisamos de um lugar onde tem educação, saúde, o esporte está junto. Lazer, né? Que é muito importante. Aí o que eu fiz? Falei, vamos fazer o seguinte, sentei um dia, fui para São Paulo, e a deputada Renata Abreu, fomos um dia que ela chamou a gente para bater um papo, e ela falou assim, viu, qual que é o seu sonho? Perguntou para os vereadores que estavam lá. Aí eu falei para ela, Renata, o meu sonho é construir um espaço para poder cuidar dos autistas, aí, um centro de referência, que a gente possa trazer educação, saúde, para poder ajudar ele. E a Renata abraçou. E isso aí ela marcou tudo, teve um dia, falou, Leco, conta comigo que você precisar. Aí foi aí que eu falei, quer saber? Chico, precisamos de uma área para construir um centro de referência aqui em Americana. Aí o Chico falou para mim, Leco, vai para a rua, vê o lugar, vê o que quer, onde quer. Não fiz nada sozinho, pô. Fui conversar com mãe, conversei com o secretário de saúde, de educação. Fui para Campinas, acho que umas 10, 15 vezes. Levei o secretário de saúde, educação e de convênio lá na escola para conhecer em Campinas. Como que é? Levei eles tudo lá. Então, eu procurei saber um monte de coisa. Aí, saímos atrás de uma área.
Aí nós fomos encontrar uma área, depois disso de 20 dias, viu? Porque cada lugar que você ia é praça, é não sei o quê, é horta. Aí nós fomos lá no Parque Novo Mundo, tem uma área lá do lado de uma escola, lá no final do Parque Novo Mundo. São 7.000 metros lá. Um lugar sem barulho, né? Um lugar que tem o lugar é bem plano, uma coisa, e são 7.000 metros. Aí chegamos pro Chico, falou: Chico, essa área lá seria uma área ideal para construir. O Chico chamou o pessoal lá e falou: ó, separa a área aí, deixa separada, que é para trazer. E aí eu fui atrás da verba, fui para deputado. Aí fizemos um projeto, fomos atrás do projeto. Fomos para Campinas de novo, que tem lá em Campinas ela tinha todo o conhecimento de tamanho de sala, de educação, tamanho de sala disso, isso, tudo. Que ela faz muito tempo que tem. Aí fomos buscar informação, foi quando eu levei o secretário tudo para lá. Aí fomos conversando, levamos para outra pessoa para entender, chamamos mãe para ver o que ela achava, tudo. Aí nós ajudamos a fazer o projeto. E a partir desse projeto levamos para Brasília, para a Renata. Falou: ó, Renata, custa 5 milhões. Ela falou: tá bom, eu não consigo dar de uma vez para vocês, mas eu vou dar. Aí foi o tempo que teve ano passado, começo do ano passado, ela mandou 2,5 milhões para a gente. Isso já está no sistema, tudo. E depois eu te explico como é que está o andamento. E agora nós estamos para receber os outros 2,5 milhões já. Olha. Entendeu? Então, assim, ela abraçou, o prefeito abraçou, as mães também gostaram, né? O secretário, fomos conversar. Mas para quê? Para a gente poder ter condição de poder cuidar das pessoas com dignidade. Eles precisam de espaço, precisam de atendimento, precisam da saúde, da educação. E tem que ser agora, Paulinho. Eu sei que isso é uma obra que vai demorar um pouco, porque é uma obra. Sim. E uma obra pública, você sabe que tempo demora, tem todo o prazo, tem todas as coisas. Por quê? Tem que fazer tudo certinho. Sim, a prestação de conta, tudo certinho. E então, logo aí nós vamos ter já uma outra notícia dos 2,5 milhões para vir a outra parte para começar lá. Então foi nessa história aí da Tempo Viver que começou essa coisa de poder começar a enxergar o autismo. Aí você começa a entender um pouquinho. Falar para você, eu não sou nenhuma pessoa especializada em autista. Se você precisar amanhã de alguém que explique o autismo mesmo, essa parte mesmo mais técnica de tudo, essa parte. Eu tenho pessoas também que, se você quiser, uma hora vem aqui, senta com a minha gente aqui. A gente cuida da parte política. Sim. Né? Que hoje é o mais importante, como eu disse. É o mais burocrático, né? Mas eu não vou me meter a falar certas coisas que a gente não sabe, né? A gente... Não é da sua área, né? Você não é especialista. Mas é a parte política que a gente faz. E às vezes fala: mas política... se não for através da parte política, não ia acontecer. Não ia acontecer. Nenhum empresário ia vir aqui e dar 5 milhões do nada para ajudar. Então você tem que fazer a parte política, tem que fazer um movimento, né? Mostrar que é uma realidade, que realmente vale a pena, vamos fazer, as pessoas precisam de ajuda, né? E foi por aí. Aí você começa a fomentar as coisas aos pouquinhos. É um projeto de lei, você começa a visitar um outro lugar, vamos buscar um outro lugar para conhecer outras pessoas, conhecer as famílias. No gabinete vira e mexe, tem gente que liga para mim, quer ir lá para conversar. Tem muita coisa ainda que elas têm direito, mas as coisas não acontecem. E isso é uma das coisas que as pessoas ficam, às vezes, até desanimadas, porque mas existe a lei. Então, nós estamos cobrando que a lei realmente aconteça, mas tem muitas coisas que não acontecem ainda. Então, assim, os projetos lá na Câmara também, eu tenho alguns projetos meus que nós fizemos lá, que está ligado ao autismo. Cordão de Girassol, sim, que dá atendimento preferencial hoje a gente não fala, não é só criança, adulto também, tem muito adulto autista hoje, né, que já foi diagnosticado. Então, tem o Cordão de Girassol, ele tem atendimento preferencial hoje num supermercado. Agora, acho que já, parece que está mudando, o autista já não é preferencial, mas eu vou lembrar aqui a palavra, já, ele já não... Eu vou te lembrar já. E tem mais, nós conseguimos disponibilizar a carteirinha de identificação do autismo. Hoje, pelo site da prefeitura, você entra e você tem todos os dados lá que você preenche e você tem que ter o diagnóstico, tem tudo. Aí você acaba indo um dia lá em cima na rodoviária, que é onde tem o cartão. Sim. Passa pelo médico lá só para poder passar os dados tudo certinho, né? Fazer
E aí você disponibiliza a carteirinha também de identificação do autista. Nós temos lá, eu tenho na Câmara um projeto de lei que foi aprovado sobre o estacionamento de pessoas da vaga de deficiente. Hoje a Americana tem uma lei que na vaga para deficiente você tem o símbolo do cadeirante, certo? Sim. A Americana tem uma lei hoje que além desse símbolo você pode colocar o símbolo universal de acessibilidade da ONU, que é um bonequinho azul que ele engloba todas as deficiências. Sim. O porquê disso aqui que foi feito? Eu tive uma mãe uma vez que chegou no gabinete e ela falava, Leco, eu paro na frente da escola para deixar o meu filho e as pessoas olham para mim meio indiferente. Porque meu filho não tem cara de autista, mas ele é. Aí eu tenho que buscar ele e as pessoas falam, mas o que você está fazendo nesse lugar? Mas ele tem direito de parar lá. E às vezes eu fico constrangida, porque as pessoas olham para mim e me apontam. Mas ela tem direito. E aquele símbolo do cadeirante, às vezes dá a impressão de quem que vai descer do carro. Um cadeirante só, apenas. Alguém que tem uma deficiência física, e não é. E aquele símbolo universal de acessibilidade da ONU, ele engloba todas as deficiências. Auditiva, o autismo, deficiência física. Então, até hoje mesmo a gente estava conversando isso, né? Está tramitando no Senado já até a mudança desse símbolo no estacionamento, nessas vagas, para ser essa outra. Englobar todos, né? E hoje, americano, nós temos essa lei, é uma lei autorizativa, tá? Até porque você não pode tirar aquela outra símbolo, porque ele hoje é o símbolo do cadeirante, é o que identifica. Sim. Mas você pode colocar junto. Na Câmara Municipal fizeram. Você, a hora que chegar na Câmara, quando for lá, olha na vaga para deficiente, tem os dois símbolos. Então, eu falo assim, mas é uma coisa, mas eu acho que aos pouquinhos você vai fomentando a questão da deficiência, do autismo, e isso as pessoas vão começando a mostrar que a gente tem que mostrar para a população essa sensibilidade para isso, sabe? Então, uma lei, um cordão de girassol, a carteirinha, né? Então, aos pouquinhos, eu tenho outra lei do cão terapia. Não sei se você chegou a acompanhar já. Isso é muito bom. Aqui em Americana eu fui procurado pelo Machado, é um que trabalha na Guarda Municipal, que ele é adestrador também. E foi ele, acabou chegando com a gente, conversando sobre essa questão, tudo. Hoje, em Americana, um autista que tem um cão que é todo preparado. É um cão preparado para estar do lado dele, teve todo um treinamento por 2 anos, é tudo uma coisa toda muito séria. Ele pode entrar em qualquer lugar hoje americano com o cachorro, sendo que até então não podia. Porque antigamente é o cão guia, né? O cão guia tudo bem, ele é diferente. É para pessoas com deficiência visual. Mas pro autista é um cão terapia. Num momento de crise, ou algum momento que... Vamos falar que você está com a sua família num restaurante, o seu filho está junto, ele é autista e está com o cachorro. Num momento de alguma alteração, de crise, o cachorro, ele já um termômetro ali, né? E ele faz uma tipo, já vai junto com a criança e tenta, ele sente e faz com que aquele tempo ali que ele pode estar naquele momento mais ali de crise, alguma coisa assim, ele possa ser muito mais rápido, diminuir e acalmar a criança. Então, hoje o autista, o cachorro, ele pode entrar, tanto que na Câmara nós tivemos um seminário outro dia, o Machado entrou lá, com o cachorro lá, para demonstrar mostrar. Mas até então não podia. Então, assim, são coisas aos pouquinhos que nós vamos fazendo que vai fomentando isso, que vai mostrando a sensibilidade, né, em relação às pessoas com autismo. E outras coisas, né? Hoje tem grupos de mães aí maravilhosas aí fazendo um trabalho de buscar os direitos, de mostrar o trabalho, de mostrar toda a dificuldade, mas ao mesmo tempo mostrar para as pessoas que o autista também é uma pessoa normal, comum igual às outras, só que ela tem uma condição diferente, né? Então nós temos aí grupos aí que são maravilhosos, cara, que fazem passeata, que correm atrás, que briga, que vão buscar os direitos. E a gente tenta apoiar esse pessoal aí, mostrando que a gente também está junto. Nós sabemos de uma dificuldade que o autismo cresceu e veio demais, muito rápido. É uma questão muito grande que veio.
para poder... Então, aos poucos, as coisas vão se ajustando. Você vê, a própria poder público hoje falta muita coisa. Nas escolas, estão tentando se adaptar com muitas coisas que eles também não estão preparados. Né? O SUS não está preparado. Então, tudo isso veio muito rápido, um crescimento muito rápido, e ninguém está preparado. Então, nós estamos falando de um desafio muito grande, que ainda não tem muito tempo ainda para poder ir ajeitando aos pouquinhos, mas eu acho que está caminhando, cara. Eu acho que vai caminhando aos pouquinhos. A gente, é o que eu falei, aparecem as leis, né? Vêm as leis, mas ainda tem muitas coisas que a gente não consegue fazer com que a lei aconteça. Porque não tem, falta capacitação para muitos profissionais que não tem ainda, né? Mas eu acho que isso é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo, né? Aos pouquinhos as coisas acontecem. Não, bacana. Quero mandar um abraço aqui pro Fagner do Horta da Lelê aí, tá dando os parabéns pra você, né? Manda um abraço pra ele. Fagner. O meu grande irmão aí, o Leite, dando parabéns pra nós aí. A Karine Sena, do grupo Gruma, falando, o Gruma juntamente com o vereador, estivemos na última sexta-feira levando 2 ônibus de Americana, 2 de Nova Odessa, 1 de Santa Bárbara para o Hopi Hari. É isso aí. Para passear lá. Nosso grande amigo Maurício aí que tem a página dele no Instagram aí, Maurício vagando por aí, deixando um abraço para nós aí. Você que gosta de viagem aí, ó, segue o Maurício ali nas redes sociais ali, que com certeza ali vai ser bacana. Você vai viajar um pouquinho com esse pessoal aí, tá? A Karine aqui, falando que a palavra acho que era prioritária. É isso aí, é isso mesmo, prioritário. Né? Obrigado, Karine. Karine aqui dando autista, tem atendimento prioritário. Isso. Não entendi o termo de espera. Isso pode desencadear uma crise nele. Isso. Leco tem enfrentado conosco esta luta que não é fácil, mas juntos somos mais fortes, com certeza. Eu tive aqui trazendo num podcast o Leandro Raffer. Levei o Leandro, a gente teve um bate-papo, tudo. Eu vim entender lá um pouco sobre o autismo, que eu também não conhecia. Junto veio a esposa do Scorsato, a Regina, que ela veio descobrir com 50 anos que ela era autista. E surpreendentemente, tá? Ela é formada, está se formando em medicina veterinária. Ela é formada em física, astrofísica, acho que em física nuclear. E não sei mais que faculdade. É uma excelente maquiadora. Que bacana. Entendeu? E veio descobrir o diagnóstico tardio dela. Entendeu? O Leandro, a gente teve uma conversa aqui. Eu levei o Leandro lá no 19º Batalhão. Que bacana. Para conversar com comandantes policiais. Ele falou, pô, por quê? Porque a própria polícia militar não sabe como agir perante o autista. É essa que eu falei para você, né? Precisa de capacitação. Eu vou só aproveitar aqui que ela falou a Karine, né? Eu mandar um abraço para a Karine aqui. A Karine, hoje ela é presidente do Gruma. O Gruma é um grupo de mães de Nova Odessa, Santa Bárbara e Americana. Então, dá os parabéns para ela e para todas as mães que estão lá. Porque elas são leoas, brigam, falando um termo, né, tipo assim... ela luta pelos direitos. Pelos direitos, realmente dar os parabéns para elas, pelo trabalho que elas fazem, em buscar os direitos que têm. Então, parabéns, Karine, e todas as mães que estão junto com você, pelo trabalho que vocês fazem. Né? A gente aqui tenta fazer um pouquinho, né, para poder tentar ajudar, mas... Eu falo que a gente é movido, eu falo como vereador e por elas. É elas que nos movem para poder caminhar, para poder ajudar e realmente elas que mostram para a gente o que nós precisamos correr atrás, porque tem muita coisa precisando. E a questão da capacitação hoje, Paulinho, não é só na Polícia Militar, não. Em vários lugares, né? Em todos os lugares, que eu falei. É educação, é na saúde, é num monte de lugar. Karine, já vou deixar aqui para você o convite, espaço aberto. Aí. Caso tenha interesse, pode pegar meu contato pessoal com o Leco aí ou com o Jair que eles têm. Vamos marcar para mês que vem aí, final do mês, se vocês quiserem estar vindo participar do podcast. Você, mais 1, 2 mães aí,
para estar falando um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem aí, que é muito importante isso daí, a população saber, ver o que pode ajudar também, e outra, aprender a respeitar, que é a melhor forma. Eu, semana passada, tive o prazer de estar indo pelo 2º ano consecutivo lá na PAI. E é o que eu falei para minha esposa, eu falei para o pessoal que está me acompanhando. A pessoa deveria ir pelo menos uma vez lá para a PAI para conhecer e parar de reclamar da vida. Entendeu? É o que você falou. Eu fui junto com o Fagner conhecer essa escola lá, não a conhecia também. Eu sei que o evangelista do Paraná chegou a fazer uma ajuda lá um tempo atrás ali também. A gente chegou a conversar. Eu não sabia, porque para mim lá era uma entidade. Quando me passaram era como uma entidade, eu não sabia que era uma escola municipal, entendeu? E eu fui lá para tentar ver uma coisa e infelizmente não deu certo. Mas é um trabalho magnífico. Lá eles atendem 1, 2 e 3 graus, né? Entendeu? Ali é o buraco é mais embaixo. Eles têm um trabalho maravilhoso. Como dizem. Até falei aqui, a PAI também tem um trabalho maravilhoso aqui. Eu fui lá conhecer, eu não conhecia. Eu vou ser sincero para você, eu não conhecia o trabalho da PAI, entendeu? Faz 2º ano que a gente foi lá, a gente fez a doação de caixa de bombons para todas as crianças que são 200 e poucas crianças que estão ali no atendimento direto na PAI. Eu me comprometi a todo ano estar ajudando lá. E eu vim conhecer um pouco do projeto, entendeu? Eu falo novamente, não é a minha área, não é onde eu tenho contato direto, mas eu falo, você que reclama da vida, vai conhecer o trabalho que esse pessoal faz. Nós temos hoje as frentes, assim, a PAI é um trabalho maravilhoso. Hoje, vou comentar aqui também do núcleo, agora que o prefeito aí agora construiu 3 salas no núcleo de especialidade. Eu vi isso. Para poder atender exclusivamente o autismo, né? E até dentro junto dessas 3 salas que foram construídas, eu e o Lucas Leoncini, nós separamos um pouco da nossa verba positiva e mandamos para a Secretaria de Saúde para construir uma sala multissensorial para estar junto. Parabéns para vocês dois. Então, essa sala é para quando a mãe estiver lá com o filho, ela poder ficar com ele ali naquele momento enquanto espera o atendimento médico. Porque é um tempo ali dele ficar tranquilo, para poder ser atendido. Porque às vezes aquele momento que ele fica ali esperando, 1 minuto para eles já é uma eternidade, vida, né? Então essa sala toda preparada, viu, com luz, com som, você inaugura agora em maio. É uma sala maravilhosa lá. Então nós direcionamos lá uma verba nossa para poder fazer e isso aí vai ajudar bastante. E eu falo assim, são vários assim, hoje em Americana, a PAI, grupo de mães, tem clínicas particulares hoje que estão trabalhando também de excelência, tá? Que estão tendo um trabalho muito bacana também de excelência em relação ao autismo. Então assim, eu acho que o poder público então, assim, houve uma movimentação muito grande em todos os lados. Mas assim, o desafio ainda é muito grande. Precisamos ainda ajudar em muitas coisas. Eu acabei de chegar de Brasília, né? Sim, eu estava vendo. Você vai contar um pouquinho para nós aí. Eu acabei de chegar de Brasília. Ontem eu tive uma reunião. Primeiro, eu fui convidado pela deputada federal, Renata Abreu, a fazer parte de uma comissão para poder ir para Brasília, junto com os pesquisadores da Unicamp, junto com o vereador de Campinas, que encabeçou esse trabalho, para poder reunir com a ministra de Ciência e Tecnologia. Para quê? Eu fui em Campinas conhecer na Unicamp um trabalho das pesquisadoras, que tem lá um trabalho já em relação ao autismo, que eles fazem pesquisa, hoje em relação ao autismo, para desenvolver medicamentos. Então é um trabalho já que está sendo feito já, para desenvolver medicamentos. Só que o que acontece, Paulo? Eles começam o trabalho em Campinas, na Unicamp, tem um laboratório lá, só que chega um certo momento que eles precisam ir para os Estados Unidos. Porque lá tem os insumos que precisam, lá tem os equipamentos mais modernos para poder continuar o tratamento, para fazer o desenvolvimento das pesquisas, e depois que estão lá e acaba, fica tudo por lá. Aí as indústrias farmacêuticas de lá acabam pegando e vão depois desenvolver os medicamentos. E o que acontece? Para nós demora para chegar, para nós chega mais caro, para nós vai ser tudo difícil. E quem está indo fazer lá a pesquisa e fazendo é os brasileiros.
Então, qual que foi o grande motivo de ir para Brasília? Para sentar junto com a deputada, tinha uma cientista junto, uma fonoaudióloga junto, esse vereador de Campinas, até o prefeito de Campinas estava junto. Pedi para o Ministério de Ciência e Tecnologia uma verba que foi apresentada lá, que são 10 milhões, para poder atualizar e ter esses equipamentos que tem nos Estados Unidos aqui na Unicamp. Porque aqui não vai ser desenvolvido e aqui vai ficar. Porque ela deu um exemplo lá. Às vezes, tem coisas que eles fazem lá nas pesquisas, no trabalho deles, que demora 3 semanas para mostrar o resultado. Os equipamentos novos que tem hoje, ele demora 8 horas. Olha. Então, esse tempo que eles têm, esse tempo e os equipamentos novos, vão trazer assim mais rápido, né, para poder ter os resultados, e vai aumentar muito muito mais as possibilidades de a gente conseguir medicamentos para ajudar na questão do autismo. Ela até comentou que nos Estados Unidos agora parece que teve um pouco de corte lá na questão das pesquisas do governo lá agora, e tem brasileiro lá querendo voltar para cá. Só que ele volta, mas aqui nós não vamos ter o equipamento que precisa. Sim. Existe até a possibilidade desses caras amanhã irem para a Europa, para outros lugares onde tem. Então, ela apresentou lá um projeto de 10 milhões para a ministra. O que vai fazer agora, daqui para frente ali? A ministra ela abriu as portas agora, vão começar a estudar o projeto lá, o que mandaram, né, para poder ver qual é a possibilidade. Então, se abriu as portas lá agora, vai agora a parte mais burocrática, protocolar, tudo lá. E a Renata, né, como deputada, vai fazer a parte política lá, para quem sabe daqui a pouco a gente tem um resultado lá de investimento na Unicamp, para poder comprar esses aparelhos, esses insumos que aqui eles não têm e que vai ajudar muito. Nós estamos falando numa coisa que, se amanhã se desenvolve aqui na Unicamp, nós estamos falando alguma coisa de medicamentos que vai ajudar as pessoas aqui em Americana, na região, em São Paulo, no Brasil e no mundo, Paulinho. Sim. São pesquisadores que estão desenvolvendo, eles trabalham com, né, eles falam muito nas moléculas, as coisas deles lá é umas coisas assim que a gente é leigo, né? Mas são coisas de proteínas que nós temos, então são coisas que assim demoram, né? Tem um tempo, mas precisa de todo o equipamento, tudo necessário para poder fazer. Então, nós viemos ontem lá com esperança de que agora vai ter uma parte burocrática, vai fazer o andamento lá do protocolato tudo lá em Brasília. Né? A ministra abriu as portas, né? Então agora vai ser todo mundo. E depois a Renata deve mexer com a parte. Até ontem, na hora que nós estávamos lá, que não, o horário ali acabou dando um pouquinho de diferença. Nós íamos sentar ontem com o Alckmin também ontem lá, para falar com ele, para que também olhasse essa questão para poder ajudar, né? Nessa verba para poder ajudar. Então, eu acho que assim, por isso que eu falo, aos pouquinhos, mais uma lá ontem em Brasília, houve mais um movimento da gente aqui, do olhar nosso, para a questão dos autismos. E ontem eu falei lá, gente, nós estamos aqui buscando e vindo aqui, porque as mães, né, para levar esperança para elas, né, porque elas estão com sede de poder ter as coisas para poder ajudar, para ter dignidade, ter vida, né, ter os filhos poderem viver normalmente, né, para poder ter qualidade de vida. Então, ontem foi bom, né? Agora tem os processos normais, porque dentro do governo, todas essas coisas, tem que ter toda a parte burocrática, tudo certinho. Então, viemos contente ontem. Vamos agora, tem os próximos passos agora, mas eu faço parte da comissão junto com eles lá, que foram para lá, para poder conversar sobre essa questão, né? Não, bacana. E outra, a gente pode analisar aqui que 10 milhões a nível federal é trocado. Sério, para nós mortais é muito dinheiro, mas para nível federal isso é trocado, né? E parabéns pelo que você fez, porque isso é fazer política. Sim. É você sentar, independente de partido, independente de ideologia, sentar, conversar e chegar no bom senso. Isso que é fazer política. Não ficar brigando nós contra eles ou tentar pegar. A gente tem que chegar no bom senso e ser político, né? Ser um político do bem, né? Sim, Fê, nós estamos falando de uma questão do autismo, que você falou 10 milhões, né? Realmente é um valor perto do que é irrisório. Você já imaginou medicamentos sendo, as pesquisas evoluindo, trazendo medicamentos?
O que você vai deixar de ter tratamento pelo SUS, pelas outras tratamento, outras coisas que vão ser outros tipos de gastos ou com coisas que vão ser descobertas através da medicina, da ciência, que vai ajudar, né, as pessoas a ter qualidade de vida. Isso que é o mais importante, sabe? Que eu acho que é isso aí que é a nossa busca. Então, assim, logo acho que nós vamos ter deve ter uma outra reunião lá já para poder adiantar mais um processo sobre essa questão. Mas, assim, eu também eu falei que na Câmara eu fui para lá, ontem eu não tive na sessão, mas eu não consegui, não teve jeito, porque a reunião, quem determina é a ministra. Sim. E foi determinada às 4h na terça-feira, a ministra marcou. Né? Quer dizer, não é a gente que fala, muda. Mas foi um ato nobre, né? Quarta, não é para... Eu busquei, não peguei, consegui por verba minha mesmo, fui para Brasília, não pagamos um avião, não usei dinheiro da Câmara também aí, né? Porque eu achei que não... Até porque na sessão eu não podia ir, não tinha jeito de ir mesmo, né? Mas é isso, a gente tem buscado para poder ajudar as pessoas, né? É isso que eu acho que é uma coisa aí que a gente quer fazer, né? Eu estou à disposição para poder fazer, e é o que eu falei, aos pouquinhos, né? Então, trazer esperança, viu? Vim com esperança de que ali vai sair coisa boa. Não, mas com uma verba dessa daí, o propósito nobre desse, acho que não tem como o governo federal falar não. É uma coisa absurda. Ô, Leco, eu vou pedir licença para você um minutinho, que eu vou fazer o agradecimento aos nossos patrocinadores e depois a gente já volta aí com o nosso bate-papo, tá bom? Valeu. Mecânica geral há mais de 40 anos. Você não deixa seu carro na mão de qualquer um, né? Então, precisando consertar seu carro ou realizar aquela manutenção preventiva, leva na American Auto do meu amigo e irmão Gustavo. Lá possuem profissionais qualificados para melhor atendê-los. Eles ficam na rua Vicente Satiloto, 1015, Nova Americana, ou chama eles pelo WhatsApp 19 997080476. Siga nossa página no Instagram, @Mecânica American Auto. Quer tirar sua habilitação ou mudar de categoria? Precisa fazer reciclagem ou busca habilitação PCD? Fale com a Autoescola Aprendiz, do meu grande amigo Bira da Autoescola. Atendimento de qualidade, com a experiência de quem entende do assunto. Estamos na Avenida da Saudade, 375, Cordenunce, em Americana, São Paulo. Telefone 109-3604-3233 ou siga nosso Instagram, @Autoescola Aprendiz RSP, e vem novidade por aí. Em breve, uma nova unidade no bairro Jardim Brasil, em Americana. Shopping Barril para sua confraternização ou evento particular. 10 tipos de shopping growler de 1 litro. Pilsen, Black, escuro, Grape, Shop de vinho, Golden, puro malte, Weiss, trigo, Wheat Beer, Dunkel, IPA, Red Ale, Stout e .08. Tipos de cervejas: Grape, Shop de vinho, Golden, puro malte, Weiss, trigo, Wheat Beer, Dunkel, IPA, Red Ale, Stout. Kits para presente, coleção de copos personalizados Creamer. Preço justo, atendimento e equipamentos de primeira. Cervejaria Creamer está localizada na Rua Embuias, 534, Jardim São Paulo, atrás do Oba da Avenida. Silos, faça sua reserva ou cadastro pelo WhatsApp 1-99897-38565. É só chamar. Acompanhe nossa rede social e fique por dentro das nossas promoções e eventos no Instagram, @ShopCreamerAmericana. Atenção, clientes! A Dual Frio está pronta para cuidar do seu conforto e dos seus equipamentos. Manutenção de ar-condicionado. Evite surpresas no calor. Faça a manutenção preventiva e corretiva com quem entende do assunto. Mais eficiência, mais economia e ar puro para você. Manutenção de câmara fria, seja para supermercados, açougues, padarias ou restaurantes, conte com a Dual Frio para manter sua câmara fria funcionando com segurança e precisão. Técnicos especializados,
Atendimento rápido, orçamento sem compromisso, serviço com garantia. Fale conosco agora mesmo. WhatsApp 19 9843 10000. Siga-nos no Instagram, @dualfrio. E refrigeração, confiança, qualidade e experiência em refrigeração é com a Dual Frio. Grupo Margutti. Qualidade tem nome, eu não me canso em falar. Você já imaginou ter móveis que contam a sua história? Na Movelaria Margutti, cada detalhe é pensado para transformar seu espaço em um lugar único, elegante e funcional. Com design autoral e acabamento de alto padrão, a Margutti entrega móveis sob medida, personalizados com o seu estilo, seja para sua casa ou seu escritório. Sinta a diferença de um ambiente feito com alma, cuidado e amor de verdade. Siga @Movelaria Margutti nas redes sociais e peça seu orçamento. Você encontra a Movelaria Margutti na Rua do Café 634 Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Movelaria Margutti. Qualidade e sofisticação para você. Margutti Multimarcas. Exclusividade sobre 4 rodas. Chegou a hora de dirigir o carro dos seus sonhos. Na Margutti Multimarcas, você encontra uma seleção exclusiva de veículos premium, com qualidade, procedência e aquele acabamento de luxo que você merece. Carros nacionais e importados, modelos revisados e com garantia, atendimento personalizado, financiamento facilitado. Seu próximo carro está aqui, esperando por você. Visite nossa loja na Avenida 9 de Julho, 455 bairro, São Domingos, Americana. Ou fale com nossos especialistas pelo WhatsApp 1999 56088. Siga @Margutti Multimarcas e acompanhe as novidades. Margutti Multimarcas. Premium é viver com estilo. Precisando de soluções robustas e inteligentes para a sua empresa? Então se liga nessa dica. O Grupo Costa é especialista em coberturas e fechamentos industriais. Eles atendem com qualidade, tecnologia e experiência de quem entende do assunto. Seja qual for o tamanho do seu projeto, o Grupo Costa tem a estrutura e a solução certa para você. Quer conhecer mais? Acesse o site www.grupocosta.com.br ou siga nas redes sociais @Grupo Costa. Grupo Costa. Estrutura que protege. Confiança que constrói. Império Motors. Seu próximo carro está aqui. Quer dar um upgrade na garagem com segurança, estilo e procedência? Na Império Motors você encontra veículos selecionados com qualidade de ponta e preços que cabem no seu bolso. Carros seminovos de alto padrão, laudo cautelar aprovado, financiamento facilitado na hora, atendimento personalizado, SUVs, sedãs, hatches e muito mais. Compre com confiança e dirija com orgulho. Visite a Império Motors na Avenida Iacanga, 525 em Americana, ou chame no WhatsApp 19304388899 para ver nosso estoque atualizado. Siga @Império Motors e fique por dentro das ofertas. Império Motors. Aqui você é tratado como realeza. Irapuru Pet Center. O melhor amigo do seu pet. Do meu grande amigo Rafael, o pet center mais completo da região. Aqui você encontra tudo para o bem-estar de pequenos e grandes animais. Rações e insumos, farmácia veterinária, produtos para piscinas, acessórios, produtos de jardinagem e muito mais. Diferencial incrível, serviço de delivery. Peça agora com toda a comodidade. Pelo telefone 1936043154 ou pelo WhatsApp 1998-454-1918. Endereço: Rua Luiz de Camões, 135. Jardim Miriam, Americana, SP. Siga nas redes sociais, @Irapuru Pet Center. Precisou de alimento, medicamento ou cuidados especiais para seu pet? Vai de Irapuru Pet Center. Amor e cuidado de verdade. Você, empresário, está precisando de consultoria em engenharia ou licenciamento ambiental?
Então a dica é a licença online. Especialistas em soluções rápidas e eficientes, eles cuidam de todo o processo para você focar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Acesse agora o site www.licençaonline.com.br ou, se preferir, faça uma visita na Rua Joana Dark Dolo, 240, Jardim Brasília, em Americana, São Paulo. Entre em contato e deixe que a equipe da Licença Online resolva tudo com agilidade e segurança. Licença Online, simplificando o caminho do seu empreendimento. Lima e Silva Seguradora. Sua tranquilidade começa aqui. Na vida, imprevistos acontecem. Mas com a Lima e Silva Seguradora, você tem a proteção certa na hora que mais precisa. Seguro alto com assistência completa. Seguro residencial para proteger o seu lar, seguro empresarial. De vida e muito mais. Planos personalizados, atendimento humanizado, suporte ágil, 24 horas por dia. Fale com um de nossos consultores pelos contatos 364-84037 ou no endereço Rua Minas Gerais, 734, Jardim Santana, em Americana. E descubra o plano ideal para você e sua família. Lima e Silva Seguradora. Porque cuidar do que importa é essencial. Tá na hora de enxergar a vida com mais estilo e nitidez, hein? Se você tá precisando de óculos novos, seja de grau ou de sol, tem um lugar que eu recomendo de olhos fechados: Optilar Óptica. Lá você encontra as melhores marcas, modelos incríveis e atendimento top de linha. Além disso, a Optilar tem aquele precinho camarada e condições especiais que cabem no seu bolso. Não importa se você precisa de óculos para o dia a dia, para dirigir, estudar ou arrasar no look, a Optilar é a escolha certa. Siga no Instagram @OptilarOptica. Fique por dentro das novidades e promoções. Ou passe na nossa loja na Avenida Paulista 181, Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Chame pelo WhatsApp 19996084133. Optilar Óptica. Seu novo olhar começa aqui. Escalaço Arte em Crochê. Encanto em cada ponto. Carinho em cada criação. Amigurumis feitos com amor. Transformamos linhas em fofura. Bichinhos de crochê 100% artesanais, perfeitos para presentear, decorar ou colecionar. Cada peça é única, feita com cuidado e dedicação, trazendo vida aos seus personagens preferidos. Personalizamos sob encomenda. Ideal para presentes criativos e afetivos, seguro para bebês, feito com material antialérgico. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato e peça já o seu amigurumi dos sonhos. Siga a gente no Instagram, @escalaço. Está enfrentando problemas com infiltração, umidade ou vazamentos? Então presta atenção nessa dica. A Veda Fácil é especialista em tecnologia de impermeabilização. Para resolver de vez esses transtornos, eliminamos infiltrações definitivamente. Com soluções modernas, rápidas e eficazes, a Veda Fácil atua em obras em condomínios residenciais, comerciais e industriais, sempre com foco em qualidade e durabilidade. Chega de dor de cabeça com infiltração. Conheça mais acessando o Instagram @VedaFácilOficial ou entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 19988286553. Veda Fácil. Tecnologia que protege, resultado que dura. Estamos de volta no nosso podcast aqui. Bate-papo com o Leco aí. E Leco, fala pra mim uma coisa aí. Quais são os maiores desafios que você vem enfrentando aí, enfrenta? Ao tentar implantar aí a política pública para os autistas. Ai, Paulo, eu acho que ainda essa falta de
até de conhecimento ainda, de muita coisa para poder ajudar essa questão do autismo, ela acaba ainda se tornando assim uma coisa que tem que buscar as alternativas. Você vê que o que eu falo, ainda tem muita coisa ainda que vai vir ainda, que vão ser descobertos, muitos caminhos ainda a se encontrar, né, em relação ao autismo. Eu acabei de falar que estava em Brasília com o pessoal de pesquisadores da Unicamp. Tem muita coisa nova ainda para acontecer, para poder entender. Agora, a questão é o que eu falei também, a questão como cresceu muito rápido e veio muito rápido, e o crescimento foi muito grande. A capacitação é um problema muito grande, muito sério hoje, que falta capacitação. O laudo em si também, né? O laudo também. Por quê? Porque é o que eu falo, cresceu demais, né? Ninguém está preparado para isso. As escolas também não estavam preparadas. Então, capacitar os professores, aquelas pessoas que acompanham junto ao autista dentro da sala de aula. Então, é um monte de coisa. Esse desafio é muito grande ainda, porque que eu falei, são leis que estão vindo agora também, que ainda o poder público não tem condição de fazer, tem coisas que ainda não tem condição de fazer, mas está se buscando. Mas tudo é muito lento. E eu acho que o grande desafio essa coisa é lenta, e nós precisávamos de umas coisas tudo muito mais rápido. O privado vai bem mais rápido, né? Então, essa lentidão tem hora que deixa a gente até falar, puxa vida, podia ser mais rápido, e deixa a gente até angustiado às vezes, porque a gente gostaria que fosse a coisa... eu gostaria muito de ter chegado ontem em Brasília, a ministra falar assim, não, tá aqui, ó. Não, vai liberar o dinheiro aí, vocês vão lá e compram o equipamento. Mas não é assim, né? A gente aqui está ouvindo as mães, as famílias falando, viu, é agora, nós precisamos para agora. Mas ali o entendimento, ele vem aos poucos, porque você precisa fazer isso, tem outro processo. Eu acho que o grande desafio maior hoje é o tempo, né? Nós precisamos adiantar logo tudo para que possa ser rápido. Quando você diagnostica uma criança autista, quanto mais rápido você se diagnosticar, é melhor. Né? O mais cedo possível. Então, esse que acho que é uma das buscas também de diagnosticar o mais rápido possível, para poder fazer os tratamentos, as terapias, né? Que isso também aí que vai ajudar. Hoje eu tive um pai que eu conversei, estava lá, no gabinete da deputada, lá tinha um dos assessores dela, ele tem um filho que é autista. E ele falou que eles conseguiram diagnosticar com 1 ano e 6 meses. Nossa. Ele falou, viu, foi a melhor coisa que aconteceu para nós. Ele falou que é um grau de suporte 1, mas ele falou, viu, a minha filha hoje, ela desenvolve muita coisa vida normal, muito rápido, muito normal, porque conseguimos diagnosticar logo. Isso é primordial para que aconteça, né? Então, acho que isso daí, né, descobrir ainda o que é. E aquela, né, a questão do autismo, né, que a gente fala, cada um é de um jeito. Então, isso tudo é um desafio. A gente está falando de ser humano, né? Né? Cada um tem uma não é uma coisa falar assim, viu? Esse remédio vai curar isso aqui. Acabou. É receita de bolo, né? Não é, cara. Cada um é um jeito, cada um tem as suas particularidades, né? Então, esse é um grande desafio aí. Não, show de bola. Vou mandar um abração aqui pro meu amigo, meu irmão aí, o vereador Lucas Leoncini. Tá nos assistindo aí. Luquinha, acabei de falar de você aqui. Parabéns aí também pela emenda positiva. Isso, lá que você e o Leco aí estão destinando lá. Parabéns mesmo, meu irmão. Sucesso aí. Lucas é um grande vereador também, que vem se destacando muito aí no trabalho. Um cara que trabalhou muito na área social aqui de Americana, entendeu? Entende muito do terceiro setor aí. Sim, o Lucas é um parceiro, um amigo, né? Nós fomos, antes de a gente mandar essa lei impositiva, essa emenda impositiva lá, nós fomos para o aeroporto de Congonhas para conhecer uma dessas salas multissensorial. Nós fomos lá para São Paulo, foi eu e o Lucas. Depois fomos para Bauru e para Guarantã. O Bauru era um shopping que tem. Então nós fomos Luquinha, vamos embora, vamos procurar. Aí o Lucas foi junto, nós fomos entendendo a necessidade de fazer e como é bom, né? Se você tem isso aí. Então o Lucas é um parceiro e além do parceiro é um grande amigo lá na Câmara. Sim, a gente... um abraço pro Luquinha. A gente vê também hoje a Câmara Municipal, a mesa diretora está muito bem formada ali também. Você, o Lucas, o Léo também, que é um cara fenomenal, também esteve aqui no podcast nosso, presidente da Câmara, é um cara fantástico também. Graças a Deus ali o Léo, o Lucas, a gente consegue conversa,
discute. Tem diálogo, né? Tem muito diálogo, muito aberto, muito transparente, né? E duas pessoas aí que querem realmente, eles querem muito que a Câmara Municipal cada vez mais fique melhor, né? Então, agradecer o Léo aí, o Lucas, dar um abraço para os dois. Não, com certeza, ó. A Márcia aqui, ó. Márcia Freire falando, o Léo está fazendo um trabalho diferenciado, tem um olhar especial para os nossos autistas aí. Obrigado, Márcia. Aí, ó, o Lucas falando, ó, o Leco é diferenciado aí, conta com ele sempre. Obrigado, Luquinha. Um abraço para você, viu? Parabéns. Vocês são pessoas diferenciadas, viu? Se todo mundo pensasse como vocês, eu acho que a Americana seria um pouquinho só melhor, né? E o Lucas pouquinha coisa só. O Lucas aí também tem outras vertentes aí, né? A questão do lá na pessoal do comércio também. Sim, tá muito envolvido, abraça muito essa causa aí. Então é isso aí. Não. Parabéns também, Lucas, pelo projeto que eu tô vendo que você não é bem um projeto, né? Da parte ali da área central também, que é uma coisa que é o que eu falo, criticar todo mundo critica, mas achar solução que é o difícil. O Lucas colocou uma discussão, né? Pra gente Sim, é uma coisa que precisa. Eu mexo ali na área central e eu vejo que precisa fazer alguma coisa. Então, isso aí acho que fomenta a discussão, né? As ideias, e é isso que tem que acontecer. Porque política não é só você sentar e ficar criticando. Não. Você tem que achar solução. Você tem que pegar e discutir uma solução. Sim. Porque criticar é fácil. Sim. Entendeu? Isso daí é a coisa mais fácil que tem. E Leco, fala pra mim uma coisa. Você falou um pouco do trabalho que você tem fora aí. Além do autismo, quais são suas pautas aí sociais prioritárias que você acha que tem que ter uma inclusão aí com os direitos humanos aí? O que você... Olha, a questão da acessibilidade hoje é uma questão muito grande também, que precisa muito, né? Outro dia, eu vou falar de novo do Lucas, porque eu estive com ele visitando a entidade que toma conta lá de pessoas com deficiência, e nós fomos lá ouvir também para poder entender as dificuldades na questão hoje da acessibilidade com pessoas com deficiência visual. Então nós fomos tentar entender qual a questão ali no Lions, ali no CPC lá? No CPC, Nós estivemos lá e nós tivemos uma reunião e eu e o Lucas, né, fomos juntos lá. Então, para poder entender a acessibilidade, toda a questão ali daquele acesso ali, tem o pessoal ali que desce no terminal e precisa ir até o CPC, né, a dificuldade que tem, toda essa questão da acessibilidade. Então, assim, também é um projeto aí que eles têm ali também agora para... O pessoal de obras foi lá também, apresentando um projeto da acessibilidade. Nós estamos aguardando também o final desse projeto para tentar buscar ajuda, né, para ajudar. Eu fiz uma lei também outro dia, vê como às vezes as coisas acontecem, você está no... Eu estava outro dia almoçando e lá no Elcome. E daqui a pouco, rapaz, você olha numa mesa ali perto, ali, uma senhora engasgou. E começou a engasgar, e todo mundo que estava ali, até o garçom que estava lá, parou. E ninguém se mexia, cara. Ninguém se mexia. Né? Aí na hora, uma pessoa que estava do lado dela começou a bater nas costas dela, tudo, e aí a mulher voltou, tal. A partir daquela hora ali que eu vi, eu comecei a pensar, o que nós podemos fazer nessa questão de conscientização, de poder ajudar uma pessoa num momento desse. Que hoje nós temos aquela manobra de range, né? Que é uma manobra que, a partir da hora que você começa a entender e ter, é uma manobra simples de fazer, sim, né? Mas que nós não temos conhecimento. Então, eu fiz uma lei que hoje é obrigado a ter um cartaz nos restaurantes, nas escolas, mostrando como que é a manobra de range. Então, em todos os lugares onde você tem um restaurante, uma lanchonete, eu coloquei acima de 2 funcionários, né? Até porque, às vezes, um cara que tem um cachorro quente, que é só ele ali, tem um cartaz, às vezes ele tem uma dificuldade de... Então, restaurante, lanchonete, você tem um cartaz, onde você coloca num lugar lá, para você mostrar como que é uma manobra de range. E lá vai ter um QR Code junto no cartaz, que se você entrar no QR Code, você vai ter um vídeo explicativo explicando como fazer a manobra. É uma coisa simples, mas que nós podemos salvar uma vida. Com certeza. Né? Você sabendo de fazer a manobra, um momento daquele ali que a gente estava num restaurante, e você pode ir lá e tentar fazer a manobra para poder salvar. Então, é uma lei que nós fizemos,
que eu fiz aí faz o quê? Um mês e meio aí que foi aprovado pela Câmara. Daqui a pouco o prefeito aí está voltando de viagem aí sancionar, né? E eu, junto com a comunicação da prefeitura, conversei com o Leon lá. Ele vai também fazer esse cartaz para disponibilizar no site da prefeitura. Só vai lá, baixa, imprime. O cara dono de restaurante, vai lá, entra no site da prefeitura, vai lá, põe, imprime, vai imprimir, você põe lá num lugar lá que o pessoal possa passar lá e ver, com o QR Code também, eles já vão providenciar o vídeo junto com o SAMU, com o pessoal do SAMU lá, que eles vão conversar para poder fazer esse vídeo. Então, assim, é uma coisa que não é, ela é simples, mas nós estamos pensando na vida das pessoas. Sim, isso daí o próprio Corpo de Bombeiro ajuda. Eu fui falar com o pessoal do Corpo de Bombeiro, abraçaram a causa, tanto que 2 semanas antes da lei, o pessoal do Corpo de Bombeiro foi lá na Câmara para explicar a manobra. O Brustolin estava lá, né? O Brustolin, foi lá explicar como que foi feita a manobra. Bom, assim, é uma coisa que todo mundo ficou prestando muita atenção, até porque todo mundo tem interesse de saber, né? A gente pega, semana retrasada, se eu não estou enganado, que teve uma ocorrência da Polícia Militar. Foi um mês atrás aí, vai? Não, acho que foi umas 2 semanas. 20 dias? Da Crepaldi, isso, da Crepaldi. Uns 15, 20 dias atrás. E, eu falei pra ela, né, na hora que eu liguei pra ela, falei, você pode ter certeza de uma coisa, Crepaldi, a mãe nunca na vida vai te esquecer. A gente pega o exemplo, amanhã vai estar no podcast, o Berga. O Berga fez o salvamento daquela neném lá na base do Ipiranga. Que acho que foi na última semana dele que estava para aposentar. Eu lembro. A mãe chegou lá desesperada lá e ele salvou essa criança. O Berga foi nos aniversários da criança. Faz parte da família. Sim. Entendeu? Então eu falei pra Crepaldi, na hora que eu peguei, falei pra Crepaldi, ela falou pra ele, olha, Paulo, vou falar pra você, foi um pouco de medo, um pouco de susto, um pouco de... Porque coisa, mesmo preparada, tá? Mesmo preparada. Mas, você vê, uma criança de 15 dias, ali na sua mão, você é o termômetro ali entre resolveu ou não resolveu o problema. Se você não sabe fazer uma manobra, a criança poderia ter morrido ali, né? Sim, entendeu? Tanto que eu falei agora, pra ela, é muito rápido, né, Paulinho? Aí. É muito rápido. A ação na hora, você tem que ser muito rápido, né? E se você não souber fazer, as pessoas têm até medo de ir lá mexer. Sim. Com receio de ir lá e fazer. Então é isso aí, é uma lei que agora vai ser sancionada. Ela é simples, mas eu acho que ela pode vir para salvar vidas também, né? E conscientização. A gente conscientizar e a gente poder saber fazer a manobra. Sim. Né? Mandar um abraço aqui pro meu irmão aí, eterno vereador Geraldo Fanali, aqui dando parabéns aí pra você aí, mandando um abraço. Um abraço pro Fanali aí, amigo da gente. Fanali, gente boníssima aí. E fala pra mim uma coisa, Leco, como que você lidar aí com a resistência política um pouco aí, né, nessa parte de aceitar um pouco essa mudança do autismo, essas coisas que ainda a gente vê um pouco de bloqueio, né, da parte política. Não, eu acho que não vejo a questão hoje dessa parte de não querer fazer as coisas, sabe? Mas eu acho que às vezes a gente falta mesmo até de conhecimento do que fazer, de como fazer, né? Sabemos que a parte hoje a questão tudo aquilo que faz na gestão pública aí ela é demorada e você vê a questão que nós tivemos um problema sério esses tempos atrás das terapias ABA, que já não estava sendo atendido mais, que teve toda essa... e aí numa conversa, até a Karine esteve junto aqui com o pessoal do Gruma, conversando com o prefeito, com o secretário, para tentar resolver. O Chico, na hora, colocou à disposição, o secretário vieram conversar, tanto que essas salas que estão saindo no núcleo lá, para atender essa questão das pessoas com autismo lá no núcleo, né, que não estavam tendo um atendimento lá assim, mais, vamos falar assim, um atendimento direcionado, até eles começaram a ser atendidos lá, e lá no núcleo, junto com um monte de gente, onde a questão com o autismo já não dá para ficar ali. Aí foi feito então, essas salas que estão sendo feitas lá atrás, junto com aquela sala multissensorial. Então, eu acho assim, não é uma que existe a resistência. Eu acho que ainda existe a falta de informação de muita coisa. Sim. Né? E a gente estão buscando caminhos para poder as coisas acontecer. Você não consegue capacitar toda uma gestão de saúde aqui na cidade inteira para poder fazer isso também. Você acabou de comentar também hoje, você vê, outro dia na Polícia Militar,
foram lá, não foi o Leandro? Foi? Sim. Para tentar mostrar como fazer para um atendimento. Então, assim... Porque um simples giroflexo atrás pode desencadear uma crise absurda. O cheiro, o alimento, tem um monte de coisa. Ela é muito complexa. Ela tem... Por isso que existem as particularidades de cada um. E a gente tem que entender tudo isso. Você já imaginou, Paulinho, como que é? E tem pessoas que também não... ouvi falar de autismo, mas e aí? Né? Então, a população, ela precisa também ter conscientização para poder também acolher e saber entender, né, nos momentos que precisa para poder acolher, né? Porque o autismo é uma condição, que ele nasce com uma condição diferente. É a condição que ele nasceu. E é normal, né? Mas só que a gente tem que entender que ele tem uma condição diferente. Sim. E Leco, o que você espera das políticas públicas para os próximos anos aí, em relação às deficiências, ao autismo? Paulinho, é o que eu falei, a gente tem buscado alternativas, tem um olhar especial para essas políticas públicas. Na Câmara nós temos discutido bastante política pública, bastante a questão da acessibilidade de pessoas com deficiência. Existem muitos debates na Câmara, projetos que vêm para poder ajudar, né? E é aquilo que eu falei, né? Tudo ele acaba sendo um pouco mais lento, né? Por ser envolvendo toda essa coisa pública, mas tem tido um olhar diferenciado. Os vereadores também têm buscado, sim, olhar para essa questão da acessibilidade com um pouco mais de sensibilidade, de poder buscar, cobrar. A Secretaria de Saúde aqui também, o Danilo também, ele é uma pessoa também que tem um olhar especial também aí nessa questão com as pessoas com deficiência. Então, eu acho que nós temos que envolver tudo. O esporte, a parte de obras aí, do trânsito, que nós temos que ter tudo. Tudo isso tem que ter um olhar diferenciado. Agora, é lógico, não é todo mundo que tem, né? Mas eu acho que nós estamos despertando aos poucos tudo isso nas pessoas para elas poderem entender, né? Que é necessário. E as pessoas também, sem ser o poder público, também um dono, um empresário, que tem um funcionário que precisa da acessibilidade, que precisa de um atendimento prioritário agora, que é o autista, ou que não seja o autista, que seja uma alta deficiência. É preciso. Então, eu acho que essa saída aqui também para buscar algumas alternativas que nós possamos ter em um âmbito até maior, mas que possa amanhã envolver a gente também, né? Então, eu acho que está se fomentando bastante. Mas é o que eu falo, é um desafio muito grande ainda, cara, muito. Acho que se nós falarmos aí há anos atrás, não sei quanto tempo, a gente quase não falava sobre acessibilidade, se olhava de um jeito meio, uma coisa meio por inteiro e vamos embora, né? Mas eu acho que hoje está se buscando bastante coisa, tem grupos muito fortes hoje trabalhando para acessibilidade, para as pessoas com deficiência, né? Tem um olhar diferenciado. Então, tem muita gente trabalhando hoje para poder melhorar. Não, bacana. A Karine Sena está falando aqui, ó, Leco falou do cordão Leco fala do cordão de identificação, que é mais fácil para identificar um autista aí de deficiência oculta, né? E ela vem falando também que precisa ter treinamento. Sim, né? Falou assim, sim. Treinamento é muito importante, tanto para motorista de ônibus, atendente, em geral, para poder... Falar um pouquinho do cordão? Você já falou lá atrás, né? Do cordão, ele já falou, Karine, no início lá. Fala para mim, Leco. E o Leco politicamente aí, o que a gente pode esperar? Vem deputado de novo? Tá ainda cedo para... Não, a Renata me chamou, né? Ela pediu para que eu analisasse agora, né? Agora temos aí de novo, eleição de novo, para dar uma analisada de novo, para poder estar junto com o partido. Então, nós também estamos aguardando também. O partido meu, agora o Podemos, está numa mudança muito grande, aí, uma agitação, se olhar hoje aí nas redes sociais aí, que pode ser, né? Está sendo estudado aí, essa conversa já está vindo, uma fusão ou alguma com o PSDB. Antigo PSDB, como dizem, né? Que hoje já deu essa movimentação de se extinguido, né? Então existe essa movimentação. O que a Renata tem olhado? Os partidos
estão diminuindo. Então, E eles estão tendo que juntar os partidos, se fortalecer para poder continuar. Né? Nós temos cláusulas de barreira hoje em questão do deputado, tudo. Isso tem que ter e tem que se preocupar, porque senão amanhã você está fora de todo o jogo. Né? Então a Renata está preocupada com isso, com essa movimentação toda. Essa semana acho que teve mais 2 partidos que se juntaram também. União Brasil com o PP, foi? eu acho que foi alguma coisa assim. Mas também vai Então, você pega lá atrás também, o PROS desfez, era um partido que tinha aí, desfez, acabou também. Hoje o Podemos com o PSC também fez uma fusão com o Podemos. Mas assim, existe uma expectativa que daqui a uns anos vão ficar aí 7, 8 partidos só. E se você não se fortalecer como? Trazer deputado, senador, e se fortalecer, ter amanhã também fundo partidário, você acaba sendo engolido pelos outros e o Podemos vem numa crescente muito grande. Eu falo que o relacionamento que a gente tem dentro do Podemos com a Renata e com toda a assessoria dela e com todo, eu não sei se eu encontraria em outro partido. Tanto que ontem, essa noite aqui, nós dormimos no apartamento da Renata em Brasília. Olha. Então ela abre as portas lá. Hoje de manhã nós estávamos lá no apartamento. A Renata estava lá ainda, que ela ia sair, sentamos um pouquinho para conversar. Então assim, ela abre muitas portas, e até com a assessoria dela, né? A assessoria dela também tem um contato direto com a gente. Então assim, ela me chamou pedindo para poder ajudar agora, né? Então existe a possibilidade de vir, né? Mas ainda tem uma definição certa aí, até por onde eu venho, estadual, federal, entendeu? A Renata ouve essa conversa, mas nós estamos aguardando. Ainda não tem uma definição, nada para poder falar, né? Não, bacana. Fala para mim uma coisa, que mensagem você gostaria de deixar para as famílias que ainda lutam por os direitos básicos dos seus filhos autistas? Que continue com esperança, cara, e lutando. Luta. Continua, porque nós não podemos desanimar. Né? As coisas estão acontecendo, não é do jeito que a gente quer, e nem do jeito que às vezes precisaria ser, mas eu acho que elas têm que continuar lutando. Né? Continue com esperança para poder continuar lutando, que vale a pena. Eu acho que tudo que a gente fizer, nem que fosse aos poucos, para poder trazer qualidade de vida para todos, tanto para a família, para os autistas, né? Para todos, eu acho que vale a pena. E eu estou aqui para poder ajudar. Eu sei que eu também sou bem pequenininho, sou uma formiguinha aqui nessa história, mas se eu puder ajudar, meu gabinete está de portas abertas também. Eu sempre deixei de portas abertas, se precisar, me chama, marca, eu atendo no gabinete. Se precisar ir visitar algum lugar, eu vou. Se tiver que discutir algum assunto para a gente poder melhorar, a gente está sempre à disposição, mas que não percam as esperanças, porque eu tenho certeza que vai chegar uma hora que vão vir muitas notícias boas e vão trazer sim qualidade de vida para as pessoas que precisam. Não, show de bola. E como a gente controla o Leco nas redes sociais? Eleco Soares Oficial, aí você entra no Instagram, né? E na Câmara, se precisar também, na Câmara Municipal, tem o número do gabinete e tem o meu. O meu eu nunca escondi de nada, viu, Paulinho? O meu celular também em particular, eu sempre passei, tanto que o meu cartão tem meu telefone. O meu é o 995516601. Pode me chamar no WhatsApp. Às vezes eu não consegui responder na hora, eu estou numa reunião, ou estou que nem agora, eu não consigo atender, mas depois eu atendo, retorno, te marco uma reunião na Câmara, que tiver que tomar um café. Eu estou à disposição, cara. Não, bacana. Leco, a gente está chegando aos nossos finalmente aí. Consideração final? Eu tenho que te agradecer aí, cara, pela oportunidade. Eu acho que é bacana a gente poder conversar aqui, para poder entender também o trabalho que a gente está fazendo. Eu falo que não dá para analisar a gente pelo momento ou outro, só às vezes uma sessão lá, né? Mas entender o vereador lá, que hoje nós temos lá 19, e cada um tem seu trabalho. Os vereadores trabalham durante a semana inteira, né? E na sessão expõe ali, às vezes, um projeto, as indicações, os requerimentos, mas a semana inteira está trabalhando. E o momento desse aqui é um momento de a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Poder falar aí qual que é os nossos objetivos, o que a gente espera. Mas eu acho que nós estamos aqui para buscar as coisas para resolver, para ajudar agora. Né? Hoje nós estamos como vereador, amanhã a gente não sabe mais, né? Sei que daqui a pouco nós vamos embora, mas nós temos que deixar coisa boa para poder ajudar as pessoas. Eu acho que esse aí é o objetivo da gente. Não, com certeza. Eu que agradeço
ter aceitado o convite aí, entendeu? O intuito nosso sempre é trazer alguns vereadores aqui que queiram estar participando, porque que foi o que você falou, para conhecer um pouco do vereador, conhecer a história do vereador, não tirar conclusões apenas por 2, 3 horas que fica ali na sessão, entendeu? Porque ali a gente sabe que tem que separar o joio do trigo e vai conhecer um pouquinho do trabalho do vereador, vai saber, é o que eu sempre falei, criticar é muito fácil, achar solução que é o complicado, entendeu? Então às vezes não é porque a gente não concorda que eu tô certo e você errado, entendeu? Então eu acho que nada como um bom diálogo, volto a falar, acompanho o seu trabalho, é um dos vereadores aí que a gente tem que tirar o chapéu pelo trabalho que faz, entendeu? É um trabalho de formiguinha que você vem fazendo, você entendeu? Você não vai mudar o mundo com isso, mas é o que você falou, se pelo menos mudar uma pessoa já está de grande tamanho. A gente já fica feliz. Entendeu? Mandar um abraço para todo mundo aí que comentou aí, tem gente aí que é amigo da gente, né? Com certeza. Um abraço para todo mundo aí. Deixar aqui lembrando o espaço para a Karine, que se ela quiser estar vindo, pode pegar meu contato que a gente marca para estar vindo aqui. Será um prazer deixar as portas abertas aqui, porque o intuito do podcast De Olho na Cidade é isso. É trazer o que a nossa cidade, nossa região tem de melhor. É isso. Entendeu? Porque a gente tem que mostrar o que a gente estava conversando um pouquinho antes. A gente tem boas coisas na nossa cidade e na nossa região que a população não faz nem ideia. Não, é verdade. É isso aí mesmo. Tem muita coisa. Nós temos Americana preciosas, hein? Que a gente não sabe que tem. Né? Então, e esse aqui é o seu momento aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Agradeço. Conversamos um pouquinho antes aí. Bacana o jeito de você pensar, de conduzir. Parabéns mesmo. Parabéns pelo espaço, pelo trabalho. E a gente está à disposição. Obrigado, Leco. Deixo aqui de portas abertas aqui. Pessoal, quero agradecer a todo mundo aí. Lembrando que o podcast De Olho na Cidade fica no nosso canal no YouTube. Depois a gente vai estar fazendo os cortes e jogando aí nas redes sociais, tá? Semana que vem vou estar tendo um bate-papo aqui com meu grande amigo, meu irmão aí, Diego Bernardo aí, advogado. A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre direito e outras coisas aí. Quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa aí, pro meu meninão, que está em casa aí, esperando o pai chegar. Vamos liberar o Leco tá cansado também, que acabou de chegar de viagem de Brasília. Lembrando que o custo veio do bolso dele, antes que alguém fique falando aí que pegou dinheiro público para isso. Uma coisa que eu quero deixar bem pontado aqui também, que eu já escutei lá atrás ainda, tá? Não sou defensor do Leco aqui, nada não, tá? Não me deu procuradoria para nada, mas lembrando que esse projeto que ele está querendo trazer do centro para os autistas, não é para brigar com a PAI ou com uma coisa ou outra não, é somente para agregar para a cidade de Americana, deixar isso bem claro, tá? Porque eu já escutei isso em redes sociais, em coisas, pessoas brigando, falando uma coisa ou outra aí, e a gente está aqui para falar a verdade, entendeu? Aqui não é nada para competir com ninguém, não, é para agregar para a melhoria da nossa cidade, pensando no próximo, tá? Nada de pensando no bem próprio aqui não, tá? Deixar isso bem claro aqui para que você merece. É um trabalho muito bonito aí. Obrigado. Pessoal, é isso daí. Agradeço a todos aí. Um forte abraço e um bom feriado prolongado aí para quem não vai trabalhar na sexta-feira, né? E fiquem com Deus. Valeu, um abraço. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade.